Esta é uma história romântica fictícia, criada exclusivamente para fins de entretenimento. Quando Christian Lombardo encontrou sua secretária se congelando na neve na véspera de Ano Novo, enquanto ele celebrava com a elite da cidade, a raiva que tomou conta dele foi assustadora. Mas o que ele fez a seguir mudou a vida dos dois para sempre. Nos ajude a chegar em 350 curtidas e comente de onde você está nos ouvindo. A cidade do México brilhava como uma caixa de joias que alguém tivesse virado de cabeça para baixo, derramando diamantes por cada rua, cada avenida, cada janela iluminada. A véspera de Ano Novo na capital sempre parecia que o mundo inteiro estava segurando a respiração, esperando permissão para explodir em festa. Eu estava com a testa encostada no vidro frio da janela do escritório cobertura de Christian Lombardo, observando as multidões 30 andares abaixo, comprimindo-se em direção ao zócalo como uma maré viva e irrefriável. Atrás de mim, eu conseguia escutar os sons abafados da festa que já havia começado na suíte principal, a reunião anual de Ano Novo de Christian, aquela onde políticos confraternizavam com pessoas que definitivamente não eram políticos, onde o tequila corria como água e todo mundo fingia não notar os homens armados posicionados em cada porta. Eu não estava convidada. Nunca estava. Senhorita Ortiz, a senhora ainda está aqui. Marcos, um dos sócios principais de Christian, apareceu na entrada do escritório com um ar de genuína surpresa. Sua gravata borboleta já estava afrouxada, as bochechas rosadas pelo mezcal caro que havia bebido durante a noite. O chefe liberou todo mundo há horas. Só estou terminando de arquivar algumas coisas, respondi, forçando um sorriso que eu sabia que estava prestes a rachar. Sabe como o senhor Lombardo gosta que tudo esteja organizado antes do Ano Novo? Marcos balançou a cabeça, já se virando para sair. Você é dedicada demais, minha filha. Vai embora. Vive um pouco. A porta se fechou atrás dele e eu fiquei sozinha de novo com o zumbido do sistema de aquecimento e o pulso distante da música que vinha lá da suíte. Olhei para a pilha de contratos na mesa de Christian, todos exigindo a assinatura dele, todos supostamente urgentes. Ele os havia deixado para mim com uma nota escrita com aquela letra afiada e agressiva que era só dele. Cuide disso. CL, como se eu pudesse falsificar a assinatura dele. Como se esses acordos milionários fossem algo de que eu pudesse simplesmente me encarregar enquanto ele entretinha seus convidados e esperava meia-noite com alguém bonito, pendurado no braço. Havia 2 anos eu era secretária de Christian Lombardo. E nesse tempo, havia aprendido a me tornar invisível. Era uma habilidade de sobrevivência no mundo dele. Christian não notava os móveis e não me notava. Eu atendia suas ligações, organizava sua agenda, guardava seus segredos e existia no espaço negativo ao redor da vida dele. Só que era impossível não notá-lo. 1,82 m de violência controlada embrulhada em ternos de milhares de reais, com tatuagens que subiam pelo pescoço como trepadeiras escuras e olhos que conseguiam arrancar a verdade de qualquer pessoa com um único olhar. Christian Lombardo era bonito da mesma forma que uma faca é bonita, tudo bordas perigosas e graça letal. As mulheres morriam de vontade de chamar a atenção dele. Os homens queriam ser ele ou tinham terror. Eu, aparentemente, estava numa terceira categoria, completamente abaixo da percepção dele. Meu celular vibrou. Uma mensagem de Sarita, minha colega de apartamento. Onde você está? Festa na casa do Jaime. Vem logo. Olhei para o horário. 21h47. Ainda dava tempo. Ainda conseguia pegar um táxi antes que as ruas se tornassem completamente intransitáveis. Poderia celebrar o Ano Novo com pessoas que de verdade se lembravam que eu existia. Mas esses contratos. Christian ficaria furioso se não estivessem prontos de manhã cedo. E a fúria dele era algo que eu havia aprendido a evitar a qualquer custo. Eu havia visto destruir a carreira de um homem com uma única ligação telefônica. O havia visto reduzir uma sala cheia de investidores a um silêncio apavorado apenas com a sua presença. Não podia arriscar. Não podia arriscar a mim mesma diante dele. Então fiquei. Organizei os contratos por prioridade. Anexei notas codificadas por cores explicando o que cada um exigia. Deixei tudo impecavelmente disposto na mesa dele. Depois peguei meu casaco e minha bolsa. Lancei um último olhar para o escritório que havia consumido tanto da minha vida e me dirigi ao elevador. A festa estava no auge. Através das paredes de vidro da suíte principal, eu conseguia ver Christian presidindo o ambiente, rodeado de pessoas bonitas, rindo de algo que havia dito. Ele havia tirado o paletó, as mangas da camisa arregaçadas revelando as tatuagens intrincadas que cobriam seus antebraços.
Mesmo à distância, mesmo através do vidro, a presença dele era magnética, dominante. Nossos olhares se encontraram por um segundo, e eu senti aquilo como um choque físico. Então alguém tocou o braço dele. Uma ruiva num vestido que custava mais do que meu aluguel mensal, e a atenção de Christian se desviou. É claro que sim. Apertei o botão do elevador com mais força do que o necessário, sentindo umas lágrimas estúpidas penicando nos olhos. O que eu esperava? Um agradecimento por ficar até tarde. Um convite para entrar na festa. Eu era uma peça de mobília. Pessoal invisível. O elevador chegou e entrei, grata pela privacidade. Enquanto as portas se fechavam, ainda consegui ver Christian sorrindo uma última vez, a mão na cintura da ruiva. Disse para mim mesma que não me importava. O saguão era um caos. Hóspedes do hotel entrando e saindo, todos vestidos para a celebração, todos fazendo parte de algo do qual eu não fazia. Empurrei as portas giratórias e me deparei com uma parede de frio cortante que me tirou o fôlego. Neve. Quando havia começado a nevar, flocos grandes e úmidos caíam rápido, já se acumulando nas calçadas. A temperatura havia despencado desde que eu havia chegado naquela manhã, e meu casaco fino, perfeitamente adequado para um dia comum de dezembro, era inútil contra aquilo. Puxei o celular para chamar um táxi. Sem sinal. Tentei de novo. Nada. A rede devia estar sobrecarregada com tanta gente tentando coordenar seus planos de ano novo. Tudo bem. Eu caminharia até o metrô. Estava a apenas 3 quadras, exceto que quando cheguei à estação, ela estava fechada. Manutenção emergencial, dizia o aviso. A próxima estação mais próxima ficava a 10 quadras ao norte. Com aquele clima de salto alto e com meu casaco completamente inadequado. Fiquei parada na esquina, a neve derretendo no meu cabelo, escorrendo pelo meu pescoço, encharcando minha roupa, e eu queria gritar. Era perfeito. Era exatamente assim que meu ano deveria terminar, sozinha e me congelando enquanto o resto do mundo celebrava. Um grupo de foliões bêbados passou cambaleando, rindo sem nem me ver. Um táxi passou por um poço e me respingou as pernas de lama gelada antes de acelerar com as luzes apagadas. Casais passavam de braços dados com as cabeças juntas, envoltos no próprio calor. Comecei a caminhar. O que mais eu podia fazer? O frio atravessou minha roupa imediatamente, entorpecendo meus dedos, fazendo meus dentes baterem. Cada respiração doía, o gelo se formando dentro dos pulmões, mas eu continuei em frente, um pé atrás do outro, porque era exatamente o que eu sempre fazia. Aguentava firme. Quando avancei 5 quadras, eu já não sentia os pés. Meu corpo inteiro tremia violentamente e meus pensamentos estavam ficando borrados nas bordas. Eu sabia de longe que aquilo estava ruim, que precisava encontrar um lugar abrigado, mas tudo parecia tão distante, tão difícil de alcançar. Tropecei e me apoiei num prédio, deixei a marca úmida da mão na pedra cara da fachada. Quanto mais falta? Não conseguia me lembrar para onde estava indo. Não conseguia me lembrar porque estava ali do lado de fora. Alguém me esbarrou, me jogou num monte de neve. Não parou, nem diminuiu o passo. Tentei me levantar, mas minhas pernas não obedeceram direito. A neve, estranhamente, me parecia quente agora. Confortável. Talvez se eu descansasse só 1 minuto. Olivia. A voz cortou a névoa dentro da minha cabeça. Grave, rouca, furiosa. Eu conhecia aquela voz. Por amor de Deus, Olivia. Mãos fortes me agarraram pelos braços, me arrancaram da neve. Pisei na direção do rosto de Christian Lombardo, e por um segundo achei que estava tendo alucinações. Seus olhos escuros estavam selvagens, com algo que eu não conseguia identificar. O cabelo despenteado pelo vento, flocos de neve presos em seus cílios escuros. O que diabos você está fazendo aqui fora? As mãos dele se moviam sobre mim freneticamente procurando por ferimentos, seu toque queimando minha pele congelada. Por que você não está na festa? Por quê? Ele parou. Sua mandíbula se tensionou com tanta força que eu pude ver o músculo saltar. Quando ele me olhou de novo, havia algo aterrorizante na expressão dele. Não raiva em cima de mim. Algo pior. Quem te deixou aqui fora? A voz de Christian estava mortalmente tranquila. Quem deveria ter se certificado de que você chegaria em casa com segurança? Tentei responder, mas meus dentes batiam forte demais. Não consegui fazer as palavras funcionarem. O rosto de Christian se transformou em algo que eu nunca havia visto nele antes. Raiva pura, incandescente e absoluta. Mas suas mãos sobre mim permaneceram suaves enquanto ele tirava o paletó e o enrolava em volta dos meus ombros, me puxando para o seu peito, me levantando como se eu não pesasse nada. Eu estou aqui, ele disse, e a voz dele tremeu. Eu estou aqui, Olivia. Você está segura agora.
Quis dizer que estava bem, que não precisava ser salva, mas meu corpo me traiu, encolhendo em direção ao calor dele, buscando o calor que irradiava dele como uma lareira viva. Ele cheirava a colônia cara, a fumaça e a algo que era só dele, e eu não consegui resistir a me apertar ainda mais contra seu peito. Christian gritou algo para alguém que eu não consegui ver, e então estávamos nos movendo. As passadas longas de Christian devoravam a distância, seus braços apertados ao meu redor como se fosse lutar contra o próprio inverno para me manter segura. Senti a rajada de ar quente ao entrarmos no prédio. Escutei as exclamações de surpresa do porteiro. Senti o ronco de agora não de Christian vibrar em seu peito. A subida no elevador foi turva. Christian não me baixou, não afrouxou o abraço. Me carregou pelo corredor, passando pela festa que ainda explodia na suíte dele, passando pelas caras de surpresa dos convidados, diretamente para os seus aposentos privados. Eu nunca havia estado no espaço pessoal de Christian antes. Era tudo madeira escura e couro, masculino e austero, nada a ver com a ostentação opulenta do restante do cobertura. Ele me sentou numa cadeira no banheiro, abriu o chuveiro na temperatura mais quente, e então se virou para mim com aquela mesma expressão terrível. Precisamos te aquecer lentamente, disse ele, as mãos já trabalhando nos botões do meu casaco. Você consegue ficar de pé? Acenei que sim, mas quando tentei, minhas pernas cederam. Christian me agarrou e me recolocou na cadeira com uma sequência de palavrões que teriam envergonhado um marinheiro. Vou chamar um médico, disse ele, sacando o celular. Não. Minha voz saiu apenas como um sussurro, mas foi suficiente para pará-lo. Estou bem. Só com frio. Você está com hipotermia? O tom dele não deixava margem para discussão. Você poderia ter morrido lá fora, Olivia. Você entende isso. Você poderia ter morrido congelada enquanto eu. Ele parou. A mão apertando o celular com tanta força que eu ouvia a capa estalar. Quando me olhou de novo, vi culpa naqueles olhos escuros. Crua e terrível. Isso é culpa minha, disse ele em voz baixa. Eu deveria ter me certificado de que você chegaria em casa com segurança. Deveria ter percebido que você ainda estava no escritório. Deveria ter. Você não sabia que eu ainda estava lá, falei, recuperando a voz. Eu escolhi ficar. Por quê? A pergunta foi quase agressiva. Por que você ficaria? Eu liberei todo mundo às 5 horas. Por causa dos contratos que você deixou. Eu pensei que você precisava que estivessem prontos. Porque sou invisível. E pensei que se eu os deixasse inacabados, você finalmente conseguiria me ver. E o que veria seria decepção. Não pude dizer nada disso. Então não disse nada. Christian estudou meu rosto por um longo momento, e eu vi o instante exato em que ele entendeu. A expressão dele ficou cuidadosamente em branco. Do jeito que ficava quando ele estava processando algo que ameaçava seu controle. Os contratos, disse ele. Você ficou para cuidar dos contratos. Acenei que sim. Christian se agachou à minha frente, colocando-nos na mesma altura. Olivia, disse ele, e a suavidade na voz dele desfez algo dentro do meu peito. Esses contratos eram para a semana que vem. A nota dizia para cuidar deles quando tivesse tempo. Não esta noite. Nunca esta noite. Fiquei olhando para ele fixamente, sentindo algo se partir dentro de mim. Mas você escreveu. Escrevi que você poderia cuidar deles depois do feriado. Ele estendeu a mão, afastou uma mecha de cabelo úmido do meu rosto com dedos que tremiam levemente. Nunca quis que você abrisse mão da sua véspera de ano novo. Pensei, assumi, que você tivesse planos. Alguém esperando por você. A risada que escapou de mim foi entrecortada. Não, ninguém está me esperando. Algo brilhou nos olhos dele, rápido demais para eu identificar. Então ele se levantou. De volta ao modo eficiente. Precisamos tirar você dessa roupa molhada. Você consegue se virar sozinha ou precisa de ajuda? A ideia de Christian Lombardo me despindo enviou uma descarga de calor pelo meu corpo congelado. Consigo me virar. Estarei bem aqui do lado de fora. Chame se precisar de qualquer coisa. Ele parou na porta, a mão no batente. E Olivia, você não é invisível para mim. Nunca foi. Então foi embora, me deixando sozinha com o som da água correndo e o eco de palavras que eu não sabia como processar. Consegui tirar a roupa congelada com mãos tremendo, fazendo caretas enquanto as sensações começavam a voltar às extremidades com aquela dor aguda característica. O chuveiro estava quase quente demais contra minha pele gelada, mas me forcei a entrar no jato, deixando o calor abrir caminho lentamente até os meus ossos. Através do vapor, conseguia ver o banheiro de Christian, todo mármore negro e cromado, um banheiro que provavelmente custava mais do que meu salário anual. Esse era o espaço privado dele. Íntimo e pessoal.
E eu estava de pé nua no chuveiro dele na véspera de Ano Novo enquanto ele esperava do lado de fora. Nada daquela noite fazia mais sentido algum. Quando finalmente saí, enrolada no roupão luxuoso que Christian havia deixado pendurado na porta, o encontrei sentado na cama, olhando para as próprias mãos. Ele havia trocado de roupa, uma calça jeans preta e uma camiseta escura que revelava as tatuagens nos antebraços. Sem a armadura de seus ternos, ele parecia quase humano, quase acessível. Então ele levantou os olhos, e a intensidade do olhar dele me lembrou exatamente quem ele era. Melhor, ele perguntou. Acenei com a cabeça, de repente ultraconsciente de que estava nua sob o roupão dele, que meu cabelo pingava água no chão dele, que estávamos sozinhos no quarto dele enquanto uma festa rugia em algum lugar além dessas paredes. Sente-se, ele apontou para a poltrona ao lado da lareira, que só agora notei que estava acesa. As chamas dançando atrás do vidro. Estou fazendo um chá. Não foi um pedido, Olivia. Sentei. O observei se mover em direção a uma pequena área de cozinha que eu não havia notado, preparando o chá com eficiência, como se fizesse isso todos os dias. Seus movimentos eram precisos, controlados, mas eu conseguia ver a tensão nos ombros dele, a rigidez da mandíbula. Ele ainda estava com raiva, não de mim, de si mesmo. Quando me trouxe o chá, nossos dedos se roçaram e eu senti aquele mesmo choque elétrico de antes. Os olhos dele sustentaram os meus por um instante longo demais antes de ele se afastar, sentando-se na poltrona em frente à minha. Preciso te fazer uma pergunta, disse ele, a voz baixa. E preciso que você seja honesta comigo. Envolvi as mãos em volta da xícara, grata pelo calor, está bem. Com que frequência você fica até tarde porque acha que preciso de algo feito com urgência? Não respondi imediatamente e a expressão de Christian escureceu. Com que frequência, Olivia? Na maioria das noites, admiti em voz baixa. Na maioria das noites, ele repetiu as palavras como se elas tivessem gosto amargo. E esta noite, na véspera de Ano Novo, você ficou porque achou que eu precisava que contratos que nem sequer eram urgentes fossem tratados. Só queria fazer um bom trabalho. Um bom trabalho. Ele riu, mas não havia humor nenhum nisso. Você faz um trabalho excepcional. Você é a melhor assistente que já tive. Antecipa minhas necessidades antes de eu mesmo saber que tenho. Administra crise sem suar uma gota. Faz minha vida funcionar perfeitamente de maneiras que nem percebo porque você é assim de boa no que faz. Senti um calor que não tinha nada a ver com o chá se espalhando pelo meu peito. Mas em algum momento, ele continuou baixando a voz, fiz você sentir que tinha que sacrificar tudo, incluindo a própria segurança para me agradar. E isso é inaceitável. Christian, você sabe o que me passou pela cabeça quando te vi lá fora. Ele se inclinou para a frente, cotovelos nos joelhos, e a emoção crua no rosto dele me tirou o fôlego. Pensei que era tarde demais. Pensei que tinha te perdido antes mesmo de... Ele parou, a mandíbula contraída. A luz da lareira projetava sombras em suas feições, ressaltando os ângulos afiados, a escuridão nos olhos. Antes mesmo de que... Sussurrei. Por um longo momento ele apenas me olhou. Então se levantou abruptamente, caminhando em direção à janela. Me dei conta, 3 horas depois da festa começar, de que você não estava lá. Que não tinha te visto sair. Então fui verificar o escritório e você não estava mais lá. Mas sua mesa estava organizada demais, arrumada demais, como se você tivesse ficado para terminar algo. Ele se virou para mim e eu vi algo cru em sua expressão. Perguntei ao Marcos quando você tinha ido embora. Ele disse que fazia horas. Mas algo não batia. Então fui checar as câmeras de segurança. As mãos de Christian se fecharam em punhos. Te vi sair. Vi você tentar conseguir um carro. Vi você caminhando em meio a uma nevasca com um casaco que não protegeria nenhuma criança, quanto mais. A voz dele quebrou, e ele desviou o olhar. Nunca me movi tão rápido na minha vida. Nunca tive tanto medo. E quando te encontrei desabada naquele monte de neve, quando pensei que poderia ter chegado tarde demais, ele balançou a cabeça. Quis incendiar a cidade inteira por não ter cuidado de você. Pousei a minha xícara com mãos trêmulas. Por quê? O quê? Por que você se importa? A pergunta saiu menor do que eu pretendia. Sou só a sua secretária. Não sou ninguém. Christian cruzou a distância entre nós em 2 passadas. Se agachou diante da minha poltrona, as mãos agarrando os braços da cadeira em cada lado de mim, me cercando. De perto eu podia ver faíscas douradas nos olhos escuros dele. Sentir o calor que irradiava do corpo dele. Conseguia sentir aquele perfume embriagador que me fazia a cabeça girar. Você não é ninguém, disse ele, a voz rouca. Você não é só minha secretária.
Você é a primeira pessoa em que penso quando acordo e a última em que penso antes de dormir. Você é o motivo pelo qual venho ao escritório mesmo quando não preciso. Você é a única pessoa na minha vida que não tem medo de mim, que me diz a verdade, que me faz querer. Ele parou. Pareceu se conter, mas não recuou. Querer o quê? Eu respirei, mal conseguindo ar. Me faz querer ser melhor, Olivia. A contagem regressiva começou em algum lugar lá fora, fraca a princípio, depois cada vez mais alta. 10, 9. Christian, sussurrei, com o coração batendo tão forte que achei que ia rachar minhas costelas. 7. 6. Quase te perdi esta noite, disse ele, buscando meus olhos. Quase te perdi e percebi que não conseguia. Não posso. Não você. 4. 3. 2. O que você está dizendo? Estou dizendo que te vejo, Olivia Ortiz. Sempre te vi. E estou cansado de fingir que não. Lá fora a cidade explodiu. Fogos de artifício pintaram o céu. Gritos estouraram de cada prédio. O mundo celebrou o ano novo com champanhe e alegria. Mas no quarto de Christian Lombardo, o tempo parou. Só havia o rosto dele a centímetros do meu, os olhos escuros carregados de algo que parecia fome, o hálito dele se misturando com o meu no espaço entre nós. Feliz ano novo, Olivia, ele sussurrou. E então me beijou. Christian Lombardo beijava como fazia tudo mais, com controle absoluto, tomando o que queria enquanto, de algum jeito, me fazia sentir que eu tinha todo o poder. Seus lábios eram suaves contra os meus, gentis de um jeito que eu jamais esperaria de um homem que governava impérios com um olhar. Mas havia um quê de desespero por baixo, como se ele tivesse se contido por tanto tempo que agora, com a represa rompida, não tivesse certeza se conseguia parar. Eu não queria que ele parasse. Minhas mãos encontraram os ombros dele, sentiram um músculo sólido sob o tecido macio da camisa, e o puxei mais para perto. Embora ele já estivesse tão perto quanto a física permitia, ele emitiu um som baixo na garganta, algo entre um gemido e um rosnado, e as mãos dele subiram para emoldurar meu rosto, inclinando minha cabeça para aprofundar o beijo. Os fogos de artifício lá fora não eram nada comparados ao que acontecia dentro de mim. Cada terminação nervosa estava em chamas. Cada pensamento coerente se queimou pela sensação da boca dele na minha, pelo sabor dele, pelo calor se infiltrando em todos os lugares frios que eu havia guardado por tanto tempo. Quando ele finalmente se afastou, ambos respirávamos com dificuldade. A testa dele pousada contra a minha, os olhos fechados como se tentasse memorizar aquele momento. Quis fazer isso durante 2 anos, disse ele com voz rouca. Todos os dias te vendo no meu escritório, tão competente e intocável. Queria te sentar no meu colo e te beijar até você esquecer o próprio nome. Não consegui formar palavras. Mal conseguia formar pensamentos. Christian Lombardo havia estado pensando em mim, me desejando, enquanto eu tentava me tornar invisível. Ele havia me visto o tempo todo. Diz alguma coisa, sussurrou ele, o polegar roçando minha maçã do rosto. Me diz que não acabei de cometer o maior erro da minha vida. Não cometeu, consegui dizer, a voz sem fôlego. De verdade não cometeu. O sorriso que transformou o rosto dele suavizou todas aquelas arestas duras, fazendo-o parecer mais jovem, quase juvenil. Durou talvez 3 segundos antes que o celular dele começasse a vibrar insistentemente no bolso. Ele ignorou. Continuou vibrando. Christian rosnou algo em italiano que tinha certeza não era nada educado, e finalmente o tirou do bolso. A outra mão ainda segurava meu rosto como se temesse que eu desaparecesse se me soltasse completamente. O quê? Ele ladrou ao telefone. Então a expressão dele mudou. Ficou fria e perigosa. Já vou. Ele encerrou a ligação, a mandíbula tensa pela frustração. Quando me olhou, vi genuíno arrependimento nos olhos. Há uma situação com um dos meus fornecedores. Preciso me encarregar pessoalmente. Tudo bem, disse eu, embora quisesse agarrar a camisa dele e exigir que ficasse. Entendo. Não está bem. Ele se levantou, passou a mão pelo cabelo num gesto que o deixou ainda mais despenteado. O que não deveria ser atraente, mas era absolutamente. Não quero te deixar. Não esta noite. Não depois de. Ele apontou para o espaço entre nós, onde tudo havia mudado. Onde a distância cuidadosa e profissional que havíamos mantido durante 2 anos se havia desfeito em algo que eu ainda não conseguia nomear. Mas preciso ir. Isso não pode esperar. Ele se agachou diante de mim de novo. Tomou minhas 2 mãos entre as dele. Fica aqui, por favor. Volto em 1 hora. 2 no máximo. Fica aqui, Olivia. Não foi uma ordem, apesar do jeito que soou. Foi um pedido. Talvez até uma súplica. E a vulnerabilidade na voz dele, a esperança misturada ao medo, me desarmou completamente.
Está bem, sussurrei. Vou ficar. O alívio que inundou as feições dele foi palpável. Ele me deu um beijo na testa, na bochecha, nos lábios, rápido e firme, como se estivesse selando uma promessa. Então foi embora. Me deixou sozinha no quarto dele, com o coração acelerado e o calor persistente do beijo. Fiquei sentada um longo momento tentando processar o que acabará de acontecer. Christian Lombardo havia me beijado. Havia me dito que me desejava havia 2 anos. Havia me pedido para ficar no quarto dele enquanto ele cuidava dos negócios. Isso não podia ser real. Em qualquer momento eu acordaria naquela nevasca hipotérmica e alucinando. Mas o roupão enrolado em volta de mim era real. O chá esfriando na mesinha de cabeceira era real. A luz da lareira aquecendo minha pele era real. O que significava que tudo aquilo estava realmente acontecendo. Me levantei com pernas bambas, atraída pela janela onde Christian havia estado de pé antes. A cidade se estendia lá embaixo, ainda celebrando, ainda viva de luz e movimento. Daqui em cima parecia um conto de fadas. Todo brilho e sem asperezas, sem escuridão, sem perigo. Mas Christian vivia na escuridão. Eu sabia o que ele era, o que ele fazia. Em 2 anos trabalhando para ele, havia aprendido a ler nas entrelinhas, a entender o que as conversas codificadas significavam, a reconhecer a diferença entre negócios legítimos e o outro tipo. Ele era um chefe da máfia, um criminoso, um homem que podia destruir vidas com um telefonema, e provavelmente o havia feito. Um homem cujo mundo era construído sobre violência, medo e poder, e acabará de me beijar como se eu fosse algo precioso, algo digno de proteção. Toquei os lábios com os dedos, ainda sentindo a pressão da boca dele nos meus, e tentei conciliar as 2 versões de Christian Lombardo. Eu conhecia o chefe frio e implacável que fazia homens adultos gaguejar de medo, e o homem que havia me tirado da neve, que havia me olhado com aqueles olhos desesperados, que havia me beijado como se eu fosse a única coisa que o mantinha ancorado à terra. Talvez não fossem 2 pessoas diferentes. Talvez ambos fossem ele, e eu era simplesmente a primeira pessoa a quem ele deixava ver os 2 lados. O pensamento deveria ter me aterrorizado. Em vez disso, fez meu coração doer com algo perigosamente próximo do anseio. Explorei o quarto enquanto esperava, tentando aprender mais sobre o homem por trás da armadura. Tudo era caro, mas não ostentoso. Qualidade acima de exibicionismo. Os livros na mesinha de cabeceira eram uma mistura de estratégia empresarial e literatura italiana. A única foto na cômoda mostrava um Christian muito mais jovem com uma mulher que devia ser sua mãe, os 2 sorrindo para a câmera como se não tivessem uma preocupação no mundo. Antes de ela morrer, eu me lembrei. Ele havia mencionado uma vez de passagem, quando pensava que eu não estava prestando atenção, um acidente de carro quando ele tinha 19 anos. Nenhuma outra família. Só ele e o império que havia construído do nada. Solitário, pensei. Apesar de todo o poder, toda a riqueza, toda a gente que o rodeava, Christian Lombardo estava profundamente sozinho. Como eu. A festa do lado de fora do quarto havia diminuído. Os convidados presumivelmente estavam indo embora para continuar as celebrações em outros lugares. Eu conseguia ouvir vozes abafadas, risos, o tinido de taças sendo recolhidas. Pessoas normais tendo uma véspera de ano novo normal, enquanto eu estava no quarto de um capo da máfia, usando o roupão dele e esperando por ele. O que eu estava fazendo? O que eu achava que ia acontecer? Mas mesmo enquanto a dúvida se infiltrava, eu me lembrava da forma como ele havia me olhado, da forma como havia me tocado, do desespero na voz dele quando disse que não conseguia me perder. Isso não era mentira. Fosse o que fosse Christian Lombardo, ele não era um mentiroso. Não comigo. Passou 1 hora. Depois outra. Eu havia me encolhido na poltrona ao lado da lareira, observando as chamas dançar, quando escutei a porta se abrir atrás de mim. Olivia. Só meu nome. Mas o alívio na voz dele era palpável. Ainda está aqui. Você me pediu para ficar, disse eu me virando para olhar para ele. Eu não quebro promessas. Christian cruzou o quarto a passos largos, se ajoelhou diante da minha poltrona e me puxou para um abraço que parecia quase desesperado. Senti o coração dele batendo contra meu peito. Senti a tensão vibrando no corpo dele, e envolvi os braços ao redor dele instintivamente. O que aconteceu? Perguntei em voz baixa. Nada com o que quero te sobrecarregar. A voz dele estava abafada contra meu ombro. Nada que importe agora que estou de volta aqui contigo. Ele recuou o suficiente para olhar meu rosto, e vi o cansaço nos olhos dele, as linhas de estresse ao redor da boca. O que quer que tivesse enfrentado não havia sido agradável. Você está bem? Perguntei, estendendo a mão para tocar sua bochecha sem pensar.
Ele se inclinou para o toque como se fosse água num deserto. Agora estou, disse ele. Mas preciso te fazer uma pergunta, e preciso que você pense com cuidado antes de responder. O tom fez meu estômago se contrair de ansiedade. Está bem. O que eu faço, Olivia? O mundo em que opero não é limpo. Não é seguro. As pessoas que me importam podem se tornar alvos. Ele tomou minhas mãos, assegurando com firmeza. Se fizermos isso, se cruzarmos essa linha, você precisa entender no que está se metendo. Posso te proteger. Vou te proteger. Mas existem riscos. Sempre haverá riscos. Eu sei o que você é, disse em voz baixa. Sei há muito tempo. E não te incomoda. A curiosidade em sua voz era genuína, como se ele não pudesse compreender porque não me incomodaria. Claro que me incomoda. Eu ri, mas não havia humor nisso. Você é um criminoso, Christian. Faz coisas ilegais, provavelmente imorais. Vive num mundo onde a violência é moeda e a lealdade é comprada com medo. A expressão dele se contraiu. Então por quê? Mas você também é o homem que se lembra de que tomo meu café com 2 de açúcar, que percebeu quando eu estava trabalhando gripada e me mandou embora com ordens estritas de descansar, que deixa bilhetinhos na minha mesa quando algo que eu fiz impressionou você, que acabou de me tirar de uma tempestade de neve e me olha como se eu fosse a coisa mais importante do seu mundo. Apertei as mãos dele. Então sim, me incomoda. Mas isso não muda o que eu sinto por você. Ele me olhou fixamente por um longo momento, com algo cru e vulnerável na expressão. Como você se sente por mim? Este era o momento. O momento em que eu poderia recuar, rir, fingir que tudo aquilo havia sido uma anomalia de véspera de ano novo provocada pela hipotermia e pelo frio. Ou podia ser honesta. Podia saltar no abismo e confiar que ele me pegaria. Como se eu tivesse vivido pela metade durante 2 anos, sussurrei. E você é a única coisa que me faz sentir real. Os olhos de Christian escureceram. Olivia, eu sei que é uma loucura. Sei que provavelmente deveria sair correndo. Mas quando você me beijou, Christian, eu senti como se estivesse chegando em casa. E não quero me afastar disso. Mesmo que me assuste. Especialmente porque me assusta. Ele enquadrou meu rosto entre as mãos, o toque reverente. Você não tem ideia do que me faz. O que você me fez desde o primeiro dia que entrou no meu escritório com o queixo erguido e as costas retas, recusando-se a ser intimidada por mim quando todos os outros estavam apavorados. Eu estava apavorada, admiti. Só não queria que você soubesse. Eu sabia, disse ele, sorrindo. Mas você ficou assim mesmo. Você sempre fica, Olivia. Mesmo quando deveria fugir, mesmo quando qualquer outra pessoa já teria ido embora, você fica. E é leal, e é corajosa, e é tão condenadamente linda que dói olhar para você às vezes. Meu fôlego se cortou. Olivia, te quero, disse ele, a voz descendo para algo rouco e necessitado. Te quero na minha cama, na minha vida, ao meu lado. Quero acordar com você e adormecer com você nos meus braços. Quero que todo mundo saiba que você é minha e eu sou seu, mas só se isso é o que você também quer. Sim, disse eu sem hesitar. É exatamente o que eu quero. Ele me beijou de novo, e desta vez não havia delicadeza alguma, nenhuma contenção. Era fome e necessidade e 2 anos de negação explodindo em algo que parecia inevitável. As mãos de Christian se enredaram no meu cabelo, o corpo pressionado contra o meu, e eu correspondi com o mesmo fervor, derramando tudo o que havia sentido no beijo. Quando finalmente nos separamos, ambos respirávamos com dificuldade. Ele pousou a testa contra a minha. Fica comigo esta noite, disse Christian. Não porque te peço como seu chefe, mas porque te peço como um homem que te desejou por tanto tempo que não consegue lembrar como é não te desejar. Sim, sussurrei. Sim, Christian. Fico. Ele me levantou da poltrona, me carregou até a cama como se eu não pesasse nada e me deitou sobre os lençóis de seda escura. O roupão havia se afrouxado durante o beijo, e eu vi os olhos dele escurecerem enquanto me contemplava, o olhar como um toque físico percorrendo minha pele. Você é tão linda, disse ele com voz reverente. Tão perfeita. Não sou perfeita, disse de repente acanhada. É simplesmente perfeita para mim. Ele me interrompeu, se sentando ao meu lado na cama, uma mão traçando padrões no meu ombro nu. Isso é tudo que importa, Olivia. Você é perfeita para mim. Ele me beijou de novo, mais devagar desta vez saboreando. As mãos de Christian exploraram com o mesmo controle que aplicava a tudo, aprendendo o que me fazia suspirar, o que me fazia arquejar ao seu toque, o que me fazia sussurrar o nome dele como uma oração. Quando ele recuou, ambos estávamos tremendo. Deveríamos conversar, disse ele, embora os olhos dissessem que preferiria fazer qualquer outra coisa a conversar. Sobre o que isso significa.
Sobre o que acontece amanhã. Amanhã ainda sou sua secretária, disse eu, passando os dedos pelo cabelo dele. Nada precisa mudar no trabalho. Tudo mudou, disse ele com firmeza. Nunca mais vou fingir que somos apenas chefe e assistente, Olivia. Não consigo. Não depois disso. Então o que somos? Ele sorriu. Aquele sorriso raro e genuíno que transformava seu rosto. Meus, você é minha e eu sou seu. Vamos descobrir os detalhes no caminho. Mas essa é a base. Você e eu juntos. Juntos, repeti, experimentando a palavra. Ela parecia certa. Parecia a resposta a uma pergunta que eu nem sabia que estava fazendo. Christian me puxou para perto, me aninhando contra o peito dele, os braços ao meu redor como se ainda temesse que eu pudesse desaparecer. Pensei que tinha te perdido esta noite, disse ele em voz baixa. Quando te vi naquela neve tão quieta e fria, pensei. A voz de Christian quebrou, e senti umidade no meu cabelo. Ele estava chorando. Christian Lombardo, o homem mais perigoso da cidade do México, estava chorando por mim. Estou aqui, sussurrei, o abraçando com força. Estou segura. Você me salvou, Christian. Você me salvou primeiro, disse ele. Só ainda não sabia. Ficamos ali à luz da lareira, abraçados. Enquanto lá fora a cidade se acalmava lentamente, as celebrações diminuíam. O ano novo se estabelecia. E nos braços de Christian Lombardo senti algo que não havia sentido em mais tempo do que conseguia recordar. Esperança. Me conta alguma coisa verdadeira, disse Christian depois de um tempo, os dedos traçando padrões preguiçosos nas minhas costas. Algo que mais ninguém sabe. Pensei. Então tomei uma respiração. Eu costumava sonhar com você à noite quando estava sozinha. Imaginava como seria se você me visse da forma que eu te via. Se você me tocasse, me beijasse e me quisesse. Ri suavemente. Acordava me sentindo culpada, como se tivesse cruzado uma linha que não podia desfazer. As mãos de Christian pararam nas minhas costas. O que mais você sonhava? Isso, admiti. Estar nos seus braços. Me sentir segura. Sentir que importava para alguém. Ele se virou para que eu o olhasse, a expressão intensa. Você importa, Olivia. Sempre importou. E esses sonhos também são os meus. Todas as noites eu imaginava ter você assim, saber que era minha, poder te mostrar o quanto eu. Ele se deteve. Viu o conflito relampear em seu rosto. Quanto o quê? Perguntei baixinho. Quanto você me importa, ele terminou. Mas eu escutei o que ele não disse. As palavras que eram grandes demais, cedo demais, perigosas demais para serem ditas em voz alta ainda. Mas as ouvi assim mesmo, na forma como me olhava, na forma como me abraçava, na forma como as mãos dele tremiam levemente ao tocar meu rosto. E eu quis dizer de volta. Quis dizer que entre arquivar documentos e filtrar ligações, havia me apaixonado completa e irrevogavelmente por ele. Mas as palavras ficaram presas na garganta, assustadoras demais para serem soltas no mundo. Então, em vez disso, o puxei para mais um beijo, tentando despejar tudo o que sentia no roçar dos meus lábios contra os seus. Ele respondeu com a mesma intensidade, e eu senti as últimas paredes entre nós desmoronando. Fica comigo, sussurrou ele contra minha boca. Não só esta noite. Para sempre. Fica comigo, Olivia. Para sempre, prometi, e disse com cada fibra do meu ser. Lá fora, a primeira luz do ano novo começou a pintar o céu com tons de rosa e dourado. E na cama de Christian Lombardo, enrolada em seus braços e em suas promessas, me permiti acreditar que talvez os contos de fadas pudessem se tornar realidade, mesmo para garotas como eu e homens como ele. Especialmente para nós. Acordei e encontrei Christian me observando, apoiado num cotovelo, a luz do amanhecer tingindo seus olhos escuros de âmbar. O cabelo estava bagunçado pelo sono e sem a armadura dos ternos ele parecia mais jovem, mais suave, quase vulnerável. Há quanto tempo você está acordado? Perguntei, com voz ainda rouca de sono. Talvez 1 hora, disse ele. O dedo traçou a linha da minha mandíbula, leve como uma pluma. Não conseguia parar de olhar para você. Não conseguia acreditar que você estava realmente aqui. Me espreguicei, sentindo a dor deliciosa em músculos que havia esquecido que existiam, sentindo os lençóis de seda na minha pele. A noite voltou a mim em fragmentos de sensações e emoções. As mãos dele, a boca dele, a forma como havia sussurrado meu nome como se fosse uma oração. Algum arrependimento? Ele perguntou. E eu escutei a vulnerabilidade por trás da pergunta casual. Ele estava com medo. Christian Lombardo, que não tinha medo de nada nem de ninguém, estava com medo de que eu me arrependesse dele. Nenhum, disse com firmeza. E você? Só que esperei 2 anos para fazer isso. Ele se inclinou e me beijou devagar e profundamente, como se tivesse todo o tempo do mundo.
2 anos olhando para você, te desejando, me dizendo que não podia te ter porque você trabalhava para mim, porque complicaria tudo, porque eu não merecia alguém como você. E agora? Perguntei contra os lábios dele. Agora decidi que não me importo com as complicações. Passei a vida inteira fazendo o que era inteligente, o que era estratégico, o que fazia mais sentido comercial. Mas você, Olivia, não é sobre estratégia ou sentido comercial. É sobre sentir algo real pela primeira vez na vida. E não vou abrir mão disso. Não vou abrir mão de você. O celular dele vibrou na mesinha de cabeceira. Ele olhou, franziu a testa, então o silenciou sem atender. Você não precisa deixar de atender por mim, disse eu. Eles podem esperar. Ele me puxou para perto, a mão estendida possessivamente na minha lombar. Agora mesmo a única coisa que importa é você. Mas o celular continuou vibrando. E vibrando. Até que por fim Christian o agarrou com um rosnado. A expressão dele escureceu ao ler a tela. Preciso atender, disse ele. O arrependimento claro na voz. É importante. Mas não se mova. Nem pense em sair dessa cama. O observei se levantar, gloriosamente à vontade na própria pele, e senti calor no ventre. Ele me surpreendeu olhando e sorriu. Aquele sorriso predador que me revirava o estômago. Mais tarde, prometeu ele. Vou te dar algo que realmente vale a pena olhar. Então pegou o celular e entrou no banheiro, fechando a porta atrás de si. Conseguia escutar a voz dele baixa e aguda, conduzindo qualquer negócio que não pudesse esperar. Eu me recostei nos travesseiros dele tentando processar o fato de que essa era minha vida agora. Eu estava na cama de Christian Lombardo. Ele havia me feito amor como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. Me disse que queria que eu ficasse, não só aquela noite, mas para sempre. Para sempre. As palavras ainda ressoavam na minha cabeça. Impossíveis e maravilhosas. Mas com a crescente luz do dia, a realidade começou a retornar. Eu era a secretária dele. Esse era o meu chefe. Sim, havíamos cruzado uma linha na noite anterior. Mas o que isso significava para segunda-feira de manhã? Para todos os dias depois? Como funcionava isso no mundo real? E mais do que isso, o mundo dele. A violência, o perigo, a ilegalidade de tudo que ele fazia. Eu conseguiria realmente viver nesse mundo. Conseguiria fazer vista grossa quando ele fizesse coisas que iam contra tudo que eu acreditava. A porta do banheiro se abriu. Christian saiu com a testa franzida. Já estava se vestindo, os movimentos tensos por uma raiva controlada. Preciso ir, disse ele, e ouvi a frustração na voz. Há uma situação num dos armazéns. Preciso me encarregar pessoalmente. Que tipo de situação? Perguntei me sentando, segurando o lençol contra o peito. Ele parou no meio do processo de abotoar a camisa, os olhos encontrando os meus. Do tipo em que não quero te envolver. Do tipo em que é melhor que você não conheça os detalhes. Ali estava. A linha entre o mundo dele e o meu. Crua e inescapável à luz da manhã. Christian, eu sei. Ele voltou à cama, enquadrou meu rosto entre as mãos. Sei que isso é complicado. Sei que provavelmente você está tendo dúvidas à fria luz do dia. Mas Olivia, por favor, não se afaste de mim. Não desapareça enquanto eu estiver fora. Não vou embora a lugar nenhum, disse eu, embora uma parte de mim quisesse sair correndo. E quanto ao que isso significa para o futuro, vamos resolver juntos, ele prometeu. Assim que eu voltar, vou limpar minha agenda inteira. Vamos conversar sobre tudo. Resolver tudo juntos. Christian me beijou com força e possessividade. Fica aqui, pede café da manhã, toma banho, abre meu armário e pega alguma coisa para vestir. Só esteja aqui quando eu voltar. De acordo, sussurrei. Ele foi embora. E eu fiquei sozinha no cobertura dele, rodeada pelas coisas dele, pelo cheiro dele, pelo calor persistente do toque dele. Me levantei, me enrolei de novo no roupão e vaguei pelo espaço privado dele como um fantasma, tentando encontrar provas de que a noite anterior havia sido real. Os restos da festa ainda eram visíveis na suíte principal. Taças de champanhe e guardanapos descartados, lembretes da celebração que eu havia perdido. A celebração onde Christian havia percebido que eu havia ido embora, e havia vindo me buscar. Me encontrei de volta no escritório dele. O lugar onde havia passado tanto tempo nos últimos 2 anos. Minha mesa estava exatamente como eu havia deixado, arrumada e organizada, um monumento à minha invisibilidade. Mas agora eu a via de outra forma. Agora eu sabia que Christian havia estado me observando aqui, me desejando, lutando contra o desejo que sentia por mim enquanto eu fazia o mesmo. Os contratos ainda estavam na mesa dele, onde eu os havia deixado. Minhas notas codificadas por cores ainda anexadas. Peguei o de cima, vi a letra dele no bilhetinho.
Cuidar quando tiver tempo. Não urgente. Aproveite suas férias. CL. Cuidar quando tiver tempo. Não está à noite. Ele nunca havia querido que eu sacrificasse minha véspera de ano novo. Eu havia feito tudo sozinha, assumindo que precisava provar meu valor, assumindo que só tinha valor pelo que podia fazer por ele. Mas ele me havia visto. Sempre me havia visto. Eu é que não havia acreditado que valia a pena ser vista. Você ainda está aqui. Me virei e encontrei Marcos no umbral, com ar de surpresa e um pouco desconfortável. Os olhos dele percorreram meu visual. O roupão de Christian, meu cabelo despenteado. Uma compreensão aflorou no rosto dele. Ah, disse ele. Ah, senti minhas bochechas pegarem fogo. Marcos, não é o que? Não é o que? Inesperado. Ele se remexeu, desconfortável. O chefe me mandou verificar se você ainda estava aqui. Estava preocupado que você tivesse ido embora enquanto ele lidava com o problema do armazém. Ele te mandou para me vigiar. Não consegui evitar que a irritação se infiltrasse na minha voz. Marcos levantou as mãos em sinal de paz. As palavras dele foram: garanta que Olivia tenha tudo o que precisar. Não vigiar. Embora, entre você e eu, ele me ligou 3 vezes no caminho para o armazém, só para confirmar que você ainda estava no prédio. Algo quente se desenrolou no meu peito. Sério, em 20 anos conhecendo Christian Lombardo, nunca o vi entrar em pânico. Nem uma vez. Nem mesmo quando a Polícia Federal invadiu os escritórios dele no ano passado. Mas a ideia de você ir embora estava praticamente fazendo ele vibrar de ansiedade. Marcos sorriu. O que quer que tenha acontecido esta noite, algo mudou nele. Mudou em nós dois, admiti em voz baixa. Marcos me estudou por um momento, então assentiu. Bem, ele precisa de alguém como você. Alguém real, alguém que o veja como um homem, não apenas como um chefe ou um bilhete premiado. As coisas que ele faz, Marcos. Os negócios. Eu sei, sempre soube, e você ainda está aqui. O comentário de Marcos dizia algo sobre mim, ou sobre o que eu sentia por Christian. Não sei se consigo viver nesse mundo, confessei. Não sei se sou forte o suficiente. O fato de você se preocupar com isso significa que disse Marcos. São as pessoas que não questionam que devem te preocupar. Olha, não vou fingir que o mundo de Christian é seguro, legal ou fácil. Não é. Mas já vi ele construir um império do nada. Vi ele proteger as pessoas que lhe importam com tudo o que tem. Se você é a Olivia dele, ele vai mover céu e terra para te manter em segurança. E se eu não conseguir fazer vista grossa para o resto? Se não conseguir ignorar as coisas ilegais? Marcos deu de ombros. Então vai ter que decidir o que importa mais. O princípio ou o homem? Ninguém pode tomar essa decisão por você. Ele me deixou sozinha com esse pensamento, e voltei para o quarto de Christian. As palavras de Marcos ressoando na minha cabeça. O que importava mais? Mas essa não era realmente a pergunta, era. A pergunta era se eu conseguia amá-lo e ainda me manter fiel a mim mesma. Se conseguia existir no mundo dele sem perder quem era. Tomei um longo banho na banheira enorme de Christian, tentando organizar os pensamentos embaraçados. A água quente ajudou os músculos doloridos, mas não fez nada pela confusão na minha cabeça. Eu queria Christian. Queria que a noite anterior fosse real, queria que as promessas de para sempre dele significassem algo. Mas também queria conseguir me olhar no espelho. Queria saber que não havia comprometido tudo em que acreditava por um homem, por mais que ele me importasse. Quando finalmente saí, encontrei Christian de pé no umbral do quarto, me olhando com uma intensidade que me tirou o fôlego. Parecia cansado, estressado e absolutamente furioso com algo. Mas quando os olhos dele pousaram em mim enrolada numa toalha, tudo aquilo se dissipou. Ainda está aqui, disse ele. E o alívio na voz era palpável. Você não para de dizer isso como se esperasse que eu desaparecesse. Não paro de esperar acordar e descobrir que a noite anterior foi um sonho. Um sonho muito bom, que não mereço que se torne realidade. Ele cruzou o quarto a passos largos, me puxou para perto apesar da minha pele úmida e do terno caro que usava. Eu me afastei o suficiente para olhar o rosto dele. O que aconteceu no armazém? A expressão de Christian se fechou. Nada com o que você precise se preocupar. Christian. Coloquei minha mão no peito dele, senti o coração acelerar sob a palma. Se vamos fazer isso, se vamos estar juntos, você não pode me excluir de partes da sua vida. Não preciso de todos os detalhes, mas preciso de honestidade. Ele estudou meu rosto por um longo momento, depois suspirou. Um dos meus fornecedores tentou me enganar. Achava que podia desviar produtos sem que eu percebesse. Precisei dar uma lição. Que tipo de lição? Minha voz saiu mais firme do que eu me sentia. O tipo que garante que ninguém mais tente o mesmo.
Ele tomou meu rosto entre as mãos, o toque suave apesar da violência das palavras. Esse é o meu mundo, Olivia. Isso é o que eu faço. Não posso mudar. Não vou me desculpar por proteger o que é meu. Não estou pedindo que se desculpe, disse em voz baixa. Mas preciso saber no que estou me metendo. Preciso entender o panorama completo. Christian assentiu lentamente. Quero honestidade. Aqui está. Dirijo uma das maiores operações de crime organizado no centro do país. Faço coisas ilegais. Machuco pessoas quando me ameaçam a mim ou aos meus. Já matei homens que tentaram destruir o que construí. Já fiz coisas que me levariam à prisão pelo resto da vida se alguém conseguisse provar. Ele observou meu rosto com atenção, medindo minha reação. Não sou um homem bom, Olivia. Nem ao menos sou particularmente decente. Opero com um código diferente. Sigo regras diferentes. A única coisa absoluta na minha vida é a lealdade. Se você for leal a mim, vou te proteger com tudo o que tenho. Se me trair, ele não terminou a frase. Não era necessário. E onde me encaixo em tudo isso? Perguntei. Se estou com você, sou cúmplice. Faço parte da organização agora. Não. A resposta dele foi imediata e firme. Você é minha, mas não faz parte do negócio. Jamais vou te pedir que faça algo ilegal. Nunca vou te colocar numa posição em que possa ser processada. O que eu faço, faço eu. O que temos juntos, isso é a parte. Mas não está separado, está. Dei um passo atrás. Precisava de distância para pensar. Porque te amar significa aceitar o que você faz. Fazer vista grossa quando você machuca pessoas. Saber que o dinheiro que você gasta comigo vem de atividades ilegais. Você está fazendo isso. A voz dele era cuidadosamente neutra. Me amando. Olhei nos olhos dele. Vi a vulnerabilidade ali sob o controle. Aquele homem assustador e poderoso estava de pé diante de mim esperando que eu decidisse o destino dele. O nosso destino. Sim, disse simplesmente. Te amo, Christian. Acho que te amei por muito tempo. E é o que torna tudo tão difícil, porque não sei se o amor é suficiente para fechar a lacuna entre o seu mundo e o meu. Ele fechou os olhos, e quando os abriu de novo viu umidade ali. Você me ama. Ele repetiu as palavras como se as estivesse provando. Mesmo sabendo tudo o que sabe sobre mim. Mesmo sabendo, confirmei. Mas Christian, você também precisa entender algo. Não consigo fazer parte da violência. Não consigo conhecer os detalhes de coisas que possam machucar pessoas. Posso te amar e ainda ser eu mesma, mas só se você me deixar manter essa separação. Feito, disse ele imediatamente. Quer se manter separada do negócio. Vou te manter separada. Não quer saber os detalhes, não os compartilharei. O que você precisar, Olivia, é seu. E se eu precisar que você considere se tornar legítimo? Fazer a transição lentamente para o lado legal das coisas. A mandíbula dele se tensionou. Isso é mais complicado. Mas possível, insisti. Talvez eventualmente. Mas levaria anos e seria perigoso. Não se afasta simplesmente dessa vida, Olivia. Há pessoas que veriam isso como fraqueza, que se moveriam contra mim. Então estamos presos, disse eu, sentindo o desespero se apoderando de mim. Você não pode ir, e eu não consigo ficar de todo. Não estamos presos. Ele me agarrou pelos ombros, me obrigou a olhá-lo. Vamos resolver juntos. Você e eu, Olivia. Vamos encontrar uma forma de isso funcionar, porque a alternativa, não ter você na minha vida, não é uma opção que estou disposto a considerar. Olivia, eu te amo, ele disse, e as palavras me atingiram como um golpe físico. Te amei por tanto tempo que não me lembro mais como é não te amar. E sei que o meu mundo é escuro e violento, tudo que você provavelmente sonhou nunca ser parte. Mas você é a minha luz, Olivia. Você é a única coisa boa e pura na minha vida. E farei o que for necessário para te manter. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Então me prometa uma coisa. Só uma coisa. O que for, me prometa que vai tentar. Tentar encontrar uma saída eventualmente. Tentar construir algo legítimo do qual possamos nos orgulhar juntos. Não peço que aconteça do dia para a noite, mas preciso saber que estamos trabalhando em direção a algo melhor. Ele me puxou para perto, enterrou o rosto no meu cabelo úmido. Prometo que vou começar a buscar estratégias de saída. Formas de transformar o negócio em algo legal. Vai levar tempo, mas farei isso por você, por nós. Abracei-o com força, sentindo a sólida realidade dele, o calor e a força e a surpreendente ternura. Essa era a minha escolha. Esse era o homem que eu estava escolhendo. Complicado, perigoso, moralmente ambíguo, mas meu. Estou com medo, admiti. Eu também, disse ele. Mas prefiro estar com medo com você do que seguro sem você.
Ficamos ali por um longo momento abraçados, fazendo promessas silenciosas para um futuro incerto e difícil e absolutamente pelo qual valia a pena lutar. E agora? Perguntei por fim. Christian se afastou. Enxugou as lágrimas das minhas bochechas com os polegares. Agora tiro o dia de folga, coisa que nunca faço, e o passamos juntos. Pedimos comida demais, ficamos na cama, conversamos sobre tudo e sobre nada. Resolvemos a logística dessa relação, estabelecemos limites, fazemos planos. E esta noite te levo para jantar no melhor restaurante da cidade e te apresento para quem estiver olhando. Você quer tornar isso público? Perguntei, surpresa. Quero que todo mundo saiba que você é minha, disse ele com firmeza. Não quero confusão, não quero perguntas. Olivia Ortiz pertence a Christian Lombardo, e qualquer um que tiver um problema com isso pode ir procurar emprego em outro lugar. A possessividade deveria ter me incomodado. Em vez disso, me fez sentir segura, protegida, reivindicada de um jeito que era ao mesmo tempo primitivo e romanticamente irresistível. Está bem, disse eu. Tudo bem, Christian. Vamos descobrir como fazer essa coisa impossível funcionar. O sorriso dele foi brilhante. Não vai se arrepender. Me certifico disso. Já não me arrependo, disse eu, e percebi que era verdade. Quaisquer que fossem os desafios que viriam, quaisquer que fossem os compromissos que eu tivesse que fazer, estar com Christian parecia certo de um jeito que nada mais havia parecido. Ele me beijou então, devagar e profundo e cheio de promessas. E me deixei cair naquilo. Me deixei acreditar que talvez o amor realmente pudesse conquistar tudo, até mesmo a distância entre o mundo escuro dele e o meu claro. Até mesmo o impossível. 3 meses depois eu estava no escritório de Christian. Agora nosso escritório, revisando os contratos que haviam iniciado tudo. Mas esses contratos eram diferentes. Eram para negócios legítimos. Empresas legais. Os primeiros passos na transição de Christian para longe da escuridão. Estava indo devagar, dolorosamente devagar, mas ele estava cumprindo sua promessa, desmantelando as operações ilegais peça por peça, construindo algo limpo no lugar. Era um trabalho perigoso. Havia ameaças, tentativas de sabotagem, sussurros de que Christian Lombardo estava ficando mole. Mas ele suportou tudo, me protegeu através de tudo. Nunca uma vez me fez sentir que eu era um fardo ou uma fraqueza. Em vez disso, ele me tratava como se eu fosse a força dele. O motivo pelo qual lutava por algo melhor. Você está pensando demais de novo, disse Christian pelas minhas costas, os braços deslizando ao redor da minha cintura, o queixo pousado no meu ombro. Quase consigo escutar as engrenagens girando na sua cabeça. Só revisando esses contratos para a rede de restaurantes, disse eu, me apoiando no calor dele. Estão muito bons, Christian. Muito bons mesmo. Legítimos, lucrativos, limpos. Tudo graças a você, ele murmurou contra meu pescoço. Você foi quem encontrou os investidores, negociou os termos, tornou isso possível. Era verdade. Nos últimos 3 meses eu havia passado de secretária a sócia comercial, algo que eu nunca imaginei que importaria no mundo de Christian. Aconteceu que se tornar legítimo exigia alguém que entendesse negócios legítimos, e Christian confiou em mim para guiá-lo. Ainda tínhamos um longo caminho pela frente. A maioria das operações dele ainda era ilegal, ainda perigosa. Mas agora havia um plano, um prazo, um futuro onde Christian Lombardo seria apenas um empresário, não um capo. Christian Lombardo, magnata de restaurantes, disse eu, sorrindo. Quem diria? Christian Lombardo, homem apaixonado, ele corrigiu, me virando em seus braços. Esse é o único título que me importa agora. O olhei. Aquele homem bonito e perigoso que de alguma forma havia se tornado meu mundo inteiro. Havia cumprido cada promessa que me havia feito naquela véspera de Ano Novo. Me protegia, me valorizava, me amava com uma intensidade que ainda me deixava sem fôlego. Havia começado também a ver um terapeuta, algo que eu havia sugerido suavemente depois de um pesadelo particularmente violento em que ele quase me machucou acidentalmente, pensando que eu era uma ameaça. Ele estava tentando, de verdade tentando, não só se tornar legítimo, mas ser melhor, mais saudável, mais completo. Por mim, mas também por ele mesmo. Eu te amo, disse eu, estendendo a mão para tocar o rosto dele, sentindo o roçar familiar da barba por fazer, mesmo nos dias difíceis. Mesmo quando as coisas ficam feias, mesmo eu vindo com bagagem, perguntou ele com aquela vulnerabilidade familiar deslizando na voz. Às vezes ainda não conseguia acreditar que eu o havia escolhido, que havia escolhido essa vida complicada, precisamente por vir com bagagem, disse eu, porque você é real, porque é honesto sobre seus defeitos. Porque está trabalhando para ser melhor.
Isso é mais do que a maioria dos homens pode dizer. Ele me beijou, e eu provei a promessa naquilo, o comprometimento, o futuro que estávamos construindo juntos. Um dia difícil de cada vez. Falando em futuro, disse Christian quando finalmente nos separamos. Tenho algo para você. Colocou a mão no bolso, tirou uma pequena caixa de veludo, e meu coração parou. Christian, me deixa terminar antes de entrar em pânico, disse ele com um sorriso nervoso nos lábios. Nunca antes havia visto Christian Lombardo nervoso. Era adorável e aterrorizante ao mesmo tempo. Sei que não faz muito tempo que estamos juntos. Sei que ainda estamos resolvendo as coisas. Mas Olivia, sei também que quero passar o resto da minha vida com você. Quero tornar isso oficial, legal, permanente. Ele abriu a caixinha, revelando um anel deslumbrante, um diamante rodeado de pedras menores que capturavam a luz e lançavam arco-íris por todo o escritório. Esse é o anel da minha avó. A única joia que minha mãe guardou quando foi embora da Itália. Ela me deu antes de morrer e me fez prometer que só o daria a alguém que eu amasse com todo o meu coração. A voz de Christian tremeu levemente. Carrego esse anel comigo há 15 anos sem encontrar ninguém digno de usá-lo. Até você. As lágrimas já escorriam pelo meu rosto. Christian, casa comigo, Olivia. Não agora, não até terminarmos a transição do negócio, não até eu conseguir te oferecer uma vida verdadeiramente limpa. Mas um dia, quando eu tiver provado que consigo ser o homem que você merece, quando tiver construído algo do qual possamos nos orgulhar juntos, casa comigo. E me faça o filho da sorte mais afortunado que já existiu. Olhei para o anel. Para essa relíquia familiar que ele me oferecia. Para o futuro que propunha. Não era um conto de fadas. Ainda haveria dias difíceis, dias perigosos, dias em que eu me perguntaria se havia tomado a decisão certa. Mas também haveria dias como esse, em que Christian me olhava como se eu fosse todo mundo dele, em que o amor dele se sentia como a coisa mais sólida que eu jamais havia conhecido. Sim, sussurrei. Sim, Christian. Me caso com você. O sorriso dele foi deslumbrante enquanto deslizava o anel no meu dedo. Encaixou perfeitamente como se tivesse me esperado o tempo todo. Então ele estava me beijando, e eu estava chorando e os dois estávamos rindo, eufóricos pela imensidão do que acabávamos de prometer um ao outro. Vou te fazer muito feliz, ele jurou contra meus lábios. Vou te dar tudo. Uma vida limpa. Uma vida segura. Uma vida em que nunca precises ter medo ou olhar para trás. Só preciso de você, disse eu. O resto são apenas detalhes. Ficamos ali no escritório onde eu havia passado 2 anos invisível, onde Christian havia me observado e desejado e lutado contra seus próprios sentimentos. O lugar onde tudo havia mudado naquela véspera de Ano Novo, quando ele havia me encontrado na neve e percebido que não conseguia me perder. Você pensa naquela noite? Perguntei. Na véspera de Ano Novo. Disse Christian. Todos os dias. Foi a noite em que quase te perdi, e a noite em que finalmente me atrevi a te guardar. A melhor e a pior noite da minha vida, tudo ao mesmo tempo. Se eu não tivesse ficado até tarde naquela noite, se você não tivesse vindo me buscar. Ele pressionou um dedo nos meus lábios. Não pense nos S. Nos encontramos, Olivia. Fosse como for que tenha acontecido. Qualquer caminho que nos trouxe até aqui nos encontramos. Isso é tudo que importa. Ele tinha razão. Os detalhes não importavam. O que importava era que Christian Lombardo, um homem que poderia ter tido qualquer pessoa, que comandava impérios e inspirava medo, havia me escolhido. Não porque fosse conveniente ou fácil ou simples, mas porque me amava. Realmente me amava. E eu o havia escolhido também. Todo ele. A escuridão e a luz. A violência e a ternura. O criminoso e o homem que tentava mudar. Havia escolhido acreditar na capacidade de crescimento dele. No desejo de ser melhor. No amor por mim, que era feroz e protetor e absolutamente real. Então, quando contamos para todo mundo, perguntei, admirando o anel no dedo. Era lindo. Clássico. Perfeito para mim. Agora, disse Christian com decisão. Tirou o celular, começou a digitar. Vou convocar uma reunião. Todos os sócios principais. Quero que todos saibam que você não é mais apenas minha secretária, não é apenas minha namorada. Você é minha noiva. Vai ser minha esposa. E qualquer um que tiver um problema com isso pode ir procurar emprego em outro lugar. Christian, você não precisa. Preciso sim. A expressão dele era feroz. Você é minha sócia agora, Olivia. Nos negócios e na vida. Quero que isso fique claro para todo mundo. Sem confusões. Sem perguntas. Sem sussurros sobre se isso é real ou é só um caso passageiro.
Em uma hora, os sócios principais de Christian estavam reunidos na sala de reuniões com expressões confusas e ligeiramente nervosas com a reunião improvisada. Marcos estava lá, sorrindo como se já soubesse do que se tratava. Vários outros pareciam cautelosos, claramente esperando notícias ruins. Christian estava na cabeceira da mesa, com a mão firmemente entrelaçada com a minha. Chamei todos aqui porque há algumas mudanças nesta organização. Mudanças que afetam a todos. A sala se tensionou. Eu conseguia sentir a ansiedade irradiando daqueles homens perigosos que trabalhavam para um homem ainda mais perigoso. Primeiro, a transição para operações comerciais legítimas continua. Espero cooperação total e descrição de todos durante esse processo. Pausa. Segundo, ele me puxou para mais perto, o braço ao redor da minha cintura. Olivia Ortiz não é mais minha secretária. É minha sócia comercial e minha noiva. Ela fala com a minha autoridade. As decisões dela são as minhas decisões. E ela deve receber o mesmo respeito que me dão. Silêncio atônito. Então Marcos começou a aplaudir e lentamente os outros foram se juntando. Vi cálculo em alguns olhos, aprovação em outros. Mas ninguém se atreveu a objetar. Não na cara de Christian. Parabéns, chefe, disse Marcos com um sorriso genuíno. Ela faz bem para você. Qualquer um com olhos consegue ver isso. Christian assentiu aceitando os cumprimentos, mas o abraço em mim jamais se afrouxou. Ele estava marcando território publicamente, garantindo que todos entendessem que eu estava sob a proteção dele, que eu era dele. Depois da reunião, depois de aceitar felicitações e responder perguntas sobre planos de casamento que ainda nem havíamos começado a fazer, Christian me arrastou para o banheiro privado dele, me pressionou contra a porta e me beijou até que eu não conseguisse lembrar meu próprio nome. Minha, ele rosnou contra minha boca. Você é minha, Olivia. Finalmente. Oficialmente minha. Sua, disse sem fôlego. Sempre sua, Christian. As mãos dele estavam no meu cabelo, no meu corpo, reivindicando e possuindo, e eu correspondi sua paixão com a minha. Isso éramos nós, fogo e intensidade e um amor que não cabia perfeitamente em nenhuma caixa. Um amor que exigia compromisso e sacrifício e trabalho constante. Mas que valia a pena. Deus, valia muito a pena. Naquela noite, Christian me levou ao mesmo restaurante onde havíamos tido nosso primeiro encontro oficial 3 meses antes. O mesmo onde ele havia me mostrado para o mundo todo, deixando claro para quem estivesse olhando que eu era dele. Nos sentamos na mesma mesa, bebemos o mesmo vinho, e desta vez eu tinha um anel no dedo e um futuro que se estendia diante de nós. Me conta o que está pensando, disse Christian, estendendo a mão pela mesa para pegar a minha. Estou pensando em quanto tudo mudou desde aquela véspera de Ano Novo, disse eu. Como tudo é diferente agora. Diferente de forma boa ou de forma ruim? De forma boa, disse sem hesitar. Complicado. Às vezes assustador, mas definitivamente melhor. Sou mais feliz do que já fui em toda a minha vida. Christian, você me faz feliz. O sorriso dele foi suave, genuíno. O sorriso que ele reservava só para mim. Você me faz querer ser alguém digno da sua felicidade. Alguém melhor do que era. Alguém de quem você possa se orgulhar. Já tenho orgulho de você, disse eu. Tenho orgulho de quanto você se esforça para mudar. Tenho orgulho do homem em que você está se tornando. E tenho orgulho de ser sua. Terminamos o jantar numa conversa confortável, discutindo ideias para o casamento, planos de negócios, o apartamento que estávamos procurando juntos. Coisas de casal normais, como se fossemos pessoas normais com vidas normais, não o escapo da máfia e a mulher que de alguma forma havia mudado tudo nele. Ao sair do restaurante com o braço de Christian ao redor da minha cintura, olhei para o céu noturno. Estava limpo, as estrelas visíveis apesar das luzes da cidade, e enviei um agradecimento silencioso a qualquer força que havia me levado àquela véspera de Ano Novo, que havia me feito ficar até tarde, que havia me mandado para a neve. Porque se eu não tivesse ficado, nunca teria encontrado isso. Esse amor, essa vida, esse futuro impossível com um homem que não deveria ter sido meu, mas de alguma forma era. No que você está pensando? Perguntou Christian, seguindo meu olhar para as estrelas. No destino respondi. Se é real ou se nós mesmos o criamos. Se importa. Ele me puxou para mais perto. Seja como for que chegamos aqui, estamos aqui juntos, construindo algo real. Isso é tudo que me importa. A mim também, disse eu, e disse com todo o meu ser. Caminhamos de volta à cobertura de Christian, ao lar que agora compartilhávamos. E pensei naquela garota assustada e congelada que havia desabado na neve 3 meses atrás. Havia sido invisível, solitária, convencida de que não importava.
Mas Christian a havia visto. A havia salvo. Havia demonstrado a ela que importava mais do que ela jamais havia imaginado possível. E em troca ela o havia salvo também. Naquela noite, deitada nos braços de Christian, o anel no dedo refletindo a luz da lua, finalmente entendi o que todos os poetas e compositores haviam tentado dizer. O amor não era apenas sobre os momentos fáceis, os gestos românticos, os finais de conto de fadas. O amor verdadeiro era sobre escolher alguém todos os dias, especialmente quando era difícil. Era sobre ver a escuridão de alguém e amá-lo assim mesmo. Era sobre compromisso e sacrifício e trabalhar juntos em direção a algo melhor. Era sobre um chefe da máfia que encontrava sua secretária se congelando na neve e percebia que ela era a única coisa sem a qual não conseguia viver. Sobre uma mulher que olhava além da violência e do perigo para enxergar o homem por baixo, o que se esforçava tanto para ser digno do amor dela. Te amo, sussurrou Christian na escuridão, os braços se apertando ao meu redor. Mais do que o poder, mais do que o dinheiro, mais do que qualquer coisa que já desejei na vida. Você é tudo para mim, Olivia. Eu também te amo, sussurrei de volta. Mais do que pensei que era possível amar alguém. E enquanto adormecia nos braços do homem mais perigoso da cidade do México, sorri, porque sabia com absoluta certeza que esse era exatamente o lugar onde eu deveria estar. Esse era o meu final feliz, não perfeito, não simples, não o que eu havia imaginado quando era menina sonhando com o príncipe encantado, mas era meu. Éramos reais, cheios de defeitos complicados, e absolutamente pelo que valia a pena lutar. E esse era o melhor final que eu poderia ter pedido. Lá fora a cidade continuava seu movimento interminável, mas na cama de Christian Lombardo, abraçada ao homem que eu amava, usando o anel da avó dele e as promessas para o futuro, finalmente me senti completa e maravilhosamente em casa. Então, o que você acha? Conseguiria perdoar alguém com um passado sombrio se ele realmente estivesse tentando mudar por você? Teria assumido o mesmo risco que Olivia assumiu, escolhendo o amor em vez da segurança. Ficando com alguém cujo mundo era construído sobre o perigo. Christian passou de deixar Olivia do lado de fora da festa a pedir ela em casamento com o anel da avó. Prometeu construir um império legítimo, tornar-se alguém digno dela. Mas 3 meses foram suficientes para demonstrar uma mudança real. Olivia disse sim cedo demais. E quanto àquela noite de Ano Novo, se Christian não tivesse verificado as câmeras de segurança, se tivesse esperado mais 5 minutos, Olivia poderia ter morrido congelada na neve. Às vezes a linha entre a tragédia e o final feliz é extremamente tênue. Isso é o que eu quero saber. Você acha que Christian realmente vai conseguir deixar para trás seu império criminal? Alguém pode mudar tão drasticamente assim? Ou os velhos hábitos vão arrastá-lo de volta? E Olivia foi ingênua ao acreditar nele, ou foi corajosa ao enxergar o homem que ele poderia se tornar em vez de apenas o homem que ele era? Conta nos comentários o que você teria feito no lugar de Olivia. Teria se afastado de Christian apesar de amá-lo, escolhendo seus princípios acima do coração? Ou teria feito exatamente o que ela fez, apostando tudo na possibilidade de que o amor pode transformar até a alma mais sombria? E mais uma coisa, o que você acha que vai acontecer depois? Christian consegue a transição para os negócios legítimos, ou os inimigos do passado dele voltam para destruir tudo o que está construindo com Olivia? A história de amor deles continua linda, ou a realidade do mundo dele acaba os separando? Leio todos os comentários e adoro escutar as perspectivas de vocês sobre esses relacionamentos complexos. Seus pensamentos, suas opiniões, suas próprias experiências ao escolher o amor em vez da lógica, tudo isso importa para mim. Se essa história te tocou, se você sentiu o medo e a esperança de Olivia, se entendeu a desesperada necessidade de Christian de ser melhor por ela, então me faz um favor. Deixa um comentário me contando o que você sentiu. Compartilha com alguém que acredita em segundas chances, em transformação, no amor que se recusa a desistir mesmo quando as probabilidades são impossíveis. E se ainda não fez, inscreva-se no canal, porque toda semana eu trago histórias sobre pessoas complicadas que se encontram de maneiras inesperadas. Sobre amores que não seguem as regras. Sobre finais felizes que precisam ser lutados, conquistados e protegidos. Essa é apenas o começo da história de Olivia e Christian. A jornada deles em direção a uma vida legítima juntos. Os desafios que vão enfrentar. Os inimigos que vão tentar destruí-los. Tudo isso ainda está por vir, e estarei aqui contando mais histórias sobre amor, redenção e a coragem que é preciso ter para acreditar no potencial de alguém em vez de apenas em seu passado. Então deixa um comentário agora mesmo. Me diz, time Christian ou time corre enquanto dá tempo?
Olivia deveria ter dito sim à proposta, ou deveria ter esperado até ele ter terminado completamente com a vida criminosa. Não existe resposta errada, só a sua verdade. E lembra, às vezes as histórias de amor mais bonitas são exatamente aquelas que não fazem sentido no papel, aquelas em que duas pessoas de mundos completamente diferentes se encontram e se recusam a se soltar. Não importa o quanto o universo tente separá-las. Obrigada por estar aqui, por ouvir, por se importar com esses personagens tanto quanto eu. O apoio de você significa tudo para mim. Até a próxima. Acredite no amor, mesmo quando é complicado. Especialmente quando é complicado. Porque são esses amores que vale a pena ter.